Olá, paz do Senhor a todos que estão assistindo a este vídeo. Eu quero deixar hoje, mais uma vez, uma reflexão da Palavra de Deus para você que tem acompanhado, que tem se inscrito neste canal e para as outras pessoas também que têm tido acesso a esse canal, a essas mensagens, tá bom? Então o texto está registrado em Apocalipse, o capítulo 4, verso 1 em diante, que diz: Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à de pedra, de jaspe, de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Observe que, nesse texto de Apocalipse, onde João está tendo uma visão maravilhosa, uma visão dos céus, e é bom que nós entendemos o que levou João a ir parar na ilha de Patmos. E o que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos era um lugar onde os prisioneiros que se levantavam contra o Império Romano na época, muitos deles eram mandados para lá. E João foi mandado para lá por causa das suas motivações, por causa do Evangelho, por causa de Cristo, foi que ele foi mandado para a ilha de Patmos. E para quê? Para morrer. Ele foi mandado lá para ficar entregue ao esquecimento e lá morrer. Então, a ilha de Patmos, onde os prisioneiros ficavam, era um lugar de sofrimento, era um lugar de extremas dores, onde eles eram açoitados todos os dias, aonde eles teriam que trabalhar de graça. Então era um lugar de extremo sofrimento, a ilha de Patmos. E era neste lugar aonde o servo de Deus, João, estava. E o que chama a nossa atenção nessa leitura é que João, mesmo estando em um lugar de sofrimento, em um lugar de tortura, João ele não perde o foco da sua salvação. João não perde as suas esperanças. João continua crendo em Jesus. Talvez você que esteja aí na sua casa, que está talvez se reclamando da quarentena, talvez esteja reclamando pelo fato de muitas coisas estarem acontecendo à sua volta e que você não está contente, e tem razão para isso, para não estar contente. Mas eu quero dizer para você que existe uma esperança, existe um motivo de alegria, e esse motivo de esperança e de alegria é o Senhor Jesus. A gente observa nesse texto que mesmo João estando nessa situação, o texto é claro em mostrar o seguinte, que depois dessas coisas ele olhou e viu, e diz: Eis que estava uma porta aberta diante dele. Observe que o que mais um prisioneiro ele deseja é achar uma porta aberta. Talvez para muitos ali a possibilidade de uma porta aberta fosse impossível. Talvez para muitos ali eles só viam trovoadas, só viam portas fechadas, só viam desesperança, palavras desesperançosas, palavras de medo, palavras que não trazia nenhuma esperança para eles. Mas João conseguia ver algo especial, irmãos. João, ele consegue ver algo especial porque ele está conectado com o Senhor. Por isso que ele consegue ver algo especial.
e ouvir algo especial da parte de Deus. João consegue ver uma porta aberta. Essa porta aberta, ela significa liberdade. Essa porta aberta, ela significa salvação. Essa porta aberta, ela significa Jesus. Porque ele mesmo fala, lá em João capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, em um outro momento, ele diz também em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então Jesus, ele é a porta, Jesus é o caminho. Jesus, ele é uma válvula de escape. João, talvez para muitos estejam se sentindo preso, mas João tem a sua mente liberta. A sua mente é de uma pessoa liberta. É a mente de alguém que não é cativo de Nero, muito menos de Domiciano, que era o imperador da época. Muito menos dele. João, ele era um cativo sim, ele era um prisioneiro sim, mas do Senhor Jesus, que faz toda a diferença. Então Deus está cuidando de João, naquele lugar, naquela prisão, que não pode, jamais será comparado a uma quarentena, do qual nós muitas das vezes achamos ruim. Ficar 40 dias em casa, talvez 40 dias sem poder ir trabalhar, sem poder ir realizar as coisas que gostamos de fazer. Quantas pessoas foram impedidas de ir ao colégio? Quantas pessoas foram impedidas por causa dessa quarentena de ir à praia, de estar curtindo um lazer com a família? João, ele não tinha essa expectativa de um dia sair dali. Mas João não se sentia preso. Ele viu uma porta aberta diante dele. Essa porta aberta é o Senhor Jesus. E João, aonde muitos ali só conseguiam ouvir gritos de dores, torturas, reclamações, murmurações, João conseguia ouvir a voz de Deus. Observe na sequência do texto que diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Observe que João está dizendo: a primeira voz que eu ouvira, está registrado no Apocalipse 1, verso 10, aonde João, ele ouve a voz do Senhor Jesus como voz de trombeta. Agora aqui no capítulo 4 ele está ouvindo novamente a voz do Senhor como voz de trombeta, aonde que muitos só conseguiam ouvir gritos, torturas, reclamações. João conseguiu ouvir a voz do Senhor. Você tem conseguido ouvir a voz do Senhor Jesus em meio a essa pandemia? Você tem conseguido ouvir a voz do Senhor Jesus em meio a essa escassez, em meio a tantas reclamações, em meio aos lockdowns da vida, aonde tudo está trancado, aonde tudo está impossibilitado? Não havia lockdown para João ali naquela prisão. João era liberto. João conseguia ouvir a voz do Senhor Jesus. E sabe por que muitos não conseguem ouvir a voz do Senhor Jesus no meio dessa pandemia, no meio dessa correria, no meio de tantos decretos, fecha isso, fecha aquilo? Porque as suas mentes estão presas, estão muito cheias de problemas, estão dando mais razão a ouvir vozes que só falam de reclamações, que só falam de escassez, que só falam de portas fechadas e não conseguem ver uma saída. Eu garanto para você, meu irmão, que no dia que você fixar o seu olhar para Jesus, você vai conseguir ver
muitas saídas. Porque Jesus, ele é a saída para esta humanidade caída, para essa humanidade sofrida. Jesus, ele é a saída. Então João, ele consegue ouvir a voz do Senhor. E essa voz está dizendo: sobe para cá. João consegue ter uma outra experiência com o Senhor. Ele consegue ver degraus para subir. Não para descer, mas para subir para a presença de Deus. E João agora, ele vai ser apresentado para ele muitas coisas. Observe que no texto diz: e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Olha só, João vai ter revelações de Deus. João agora vai ver o futuro. Coisas que os imperadores jamais iriam ver. Coisas que a elite jamais iria ver. Então isso Jesus também quer mostrar para você. Jesus quer mostrar o futuro. Jesus quer te mostrar a vida eterna no futuro. Jesus quer te mostrar esperança. Jesus quer te revelar a nova Jerusalém, a cidade santa. Jesus quer te mostrar lugares maravilhosos, o seu paraíso. João está tendo essa experiência dentro de uma prisão, meu irmão. Dentro de um lugar que não se pode nem ser comparado jamais com a quarentena de hoje. João não está vivendo a quarentena como muitos hoje cristãos estão vivendo. Jesus não quer que você viva a quarentena desesperançoso, mas Ele quer que você viva uma quarentena liberto para o seu louvor e para a glória dEle. João está tendo uma experiência maravilhosa. E observa que na sequência o texto, versículo 2 diz: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Esse um era Deus. E ele começa a ver ali tem uma visão maravilhosa de Deus assentado sobre o trono. E o texto vai mostrar o aspecto desse trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica. E o arco celeste ao redor do trono era a semelhança à esmeralda. Olha só que visão maravilhosa, meu. Enquanto que muitos só conseguiam ouvir gritos e choros, João estava tendo uma experiência maravilhosa. Eu quero dizer para você nesta tarde que tem parado para ouvir a palavra de Deus, que no meio de tantas reclamações, Deus quer te mostrar algo maravilhoso. Deus quer te revelar os céus, meu. Deus quer que você o busque de todo o coração. E a Bíblia está repleta de textos assim. Quando nós lemos Jeremias 29, o versículo 10, o versículo 11 e 12, aonde Deus está dizendo: quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Observe o Jeremias 33, verso 3, ele diz: clama a mim, e eu mostrar-te-ei, vou te revelar coisas insondáveis, coisas tremendas. A palavra de Deus está repleta de textos onde Deus ele quer se revelar para nós, Ele quer se mostrar para nós, Ele quer mostrar o futuro, Ele quer mostrar coisas maravilhosas para mim e para você. Então não ocupe a sua mente com tantos noticiários negativos, não. Não fique ocupando a sua mente com tanta fala de murmuração, não. Não fique ocupando a sua mente com tantas reclamações, não, porque isso vai te trazer doença, enfermidades. Ocupe a sua mente, sim, com as promessas do Senhor Jesus, que estão registrados na sua palavra, que é santa e poderosa. Eu trouxe essa reflexão, meu irmão, uma pequena reflexão. Você viu que em poucos versículos da palavra de Deus
É incrível como ela pode nos motivar. É incrível como ela pode mudar a nossa forma de pensar e de ver as coisas. Por isso que eu gostaria muito que você se prendesse à leitura da palavra de Deus, a examinar as Escrituras, porque nela você vai conseguir a salvação. Nela você vai conseguir ter esperança. Espero que essa palavra tenha ido ao teu encontro e que ela tenha tocado em teu coração verdadeiramente. Obrigado por você continuar aqui neste canal, por você ter se inscrito neste canal. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.